Eu sou a Flávia Lang. Pronto, posso falar agora, né? Boa tarde, eu sou a Flávia Lang, sou presidente do Conselho da BCR. Eu tô aqui com a Ana Flávia, que também é do Conselho da BCR, com a Adriana, que é do ISA, para a gente conversar sobre esse tema que é super e super importante, que é o congelamento do recurso da USAID, o impacto não só, né, no recurso que vem para o Brasil, para o mundo, não só deles, mas de todos os outros financiadores, brasileiros ou não. Eu acho que tem muito, muito impacto e às vezes a gente nem sabe qual é o impacto que isso tem. Vou passar a palavra para a Ana, e aí a Ana pode começar. Vai lá. Bom, boa tarde, todo mundo. Obrigada pela presença. Como a Flávia falou, o tema de hoje é um tema que tem nos preocupado bastante, né? Acho que a gente começa aí a viver uma crise importante no mundo do financiamento e esse congelamento dos 60 bilhões de dólares do financiamento anual da USAID, né, vem trazer para a gente umas incertezas nesse futuro do financiamento internacional, né? E não só a questão do governo nos Estados Unidos, mas a gente já vê uma queda no financiamento também em outros países da Europa em especial, que vem também tendendo a diminuir e colocando em risco uma série de iniciativas, organizações e projetos, né? Tanto na área saúde, educação, proteção ambiental e tantas outras que a gente pode ver. E aí a gente convidou para esse debate hoje. Aqui vai ser a nossa proposta é que seja um debate aberto, então que vocês possam perguntar, tá? E aí peço para colocar no chat. Podem trazer os conteúdos, o que dúvidas, né? Ou até experiências que vocês tenham tido nesses últimos tempos. E a gente convidou com muito carinho e a gente recebe com muito carinho a Adriana Ramos, secretária executiva do ISA. Adriana, eu vou pedir para você se apresentar e aí depois a gente começa o debate. Tá bom. Obrigada, Ana. Obrigada, Flávia. Obrigado pelo convite. Bom, eu estou atualmente como secretária executiva do Instituto Socioambiental. Eu atuo na área ambiental há mais de 30 anos. Trabalhei muito tempo na área de política ambiental aqui no ISA, antes de assumir essa parte da gestão, né? E dentre os temas de política ambiental que a gente sempre acompanhou, a questão da cooperação internacional nessa área sempre foi uma área de atuação, além da responsabilidade da Secretaria Executiva hoje de ser a principal instância de captação de recursos da própria instituição, né? Então, a gente está bem, digamos, atento e buscando se informar sobre os desdobramentos desse anúncio, de tal forma que a gente possa começar a pensar, né, o que a gente vai ter que repensar nas nossas estratégias de captação, considerando o que está acontecendo. Então, é um prazer poder estar aqui conversando com vocês sobre isso. Muito bem, vamos lá. Eu tenho algumas perguntas aqui preparadas para você, Adriana, para a gente aquecer aqui todo mundo. E aí eu queria que você trouxesse, então, para começar, o que que significa, então, o que que significava, na verdade, né, o apoio da USAID no Brasil e no mundo, assim, qual era a principal importância, por que que era tão importante esse apoio e por que que esse bloqueio significa essa crise ou essas incertezas que a gente está vivendo? Ah, bom, acho que a USAID é uma das principais agências de cooperação internacional, né? No caso do Brasil, o maior volume de recursos dela ia para essa área ambiental, com cooperação tanto com o próprio governo, com organizações da sociedade civil, mas não só essa área. Então, no Brasil, esse corte vai impactar a área de infraestrutura, a área de saúde, muito de assistência humanitária e ação nas emergências, né? Agora, é importante também a gente ver, e acho que não ter oportunidade de falar mais depois sobre isso, que não é só o fim da USAID. O fim da USAID ele tem um impacto direto, né, para quem estava gerindo recursos da USAID e vai ter impactos no cenário da cooperação, mas a política geral do governo norte-americano nesse momento vai impactar significativamente
a disponibilidade de recursos internacionais de cooperação de diferentes formas, né? Eu acho que a gente vai poder falar um pouco sobre isso. Eu acho que, no caso do Brasil, principalmente na área ambiental, tem um impacto grande e tem um impacto grande também na área de saúde, né? Que é uma coisa que acho que para as próprias políticas públicas na área de saúde. Então, programas que pensavam questões de pesquisa, de prevenção, principalmente de controle epidemiológico, né, que estavam associados a recursos da USAID. E para você, esse primeiro anúncio do governo americano foi de congelamento de 90 dias, né? Para você, a sua expectativa após esses 90 dias, o que você traz aí da sua expectativa em termos de continuidade ou não desse investimento, enfim? Olha, desculpa, eu tenho zero expectativa. Eu acho que a suspensão por 90 dias, ela, de uma certa forma, segue talvez um rito formal, que inclusive é um rito previsto contratualmente, né? Mas, mais do que as ordens objetivas, acho que o anúncio público, né, e a qualificação da USAID como uma instituição de promoção do terrorismo e os anúncios públicos de extinção da agência e de levar os recursos da agência para serem geridos a partir do Departamento de Estado sinalizam quase que uma impossibilidade disso retornar, né? Existem várias ações judiciais sendo propostas lá fora. Havia uma expectativa de que, pelo menos nas linhas de atuação da USAID, cujo orçamento havia sido determinado pelo Congresso americano, que isso pudesse ter uma reversão, uma vez que o Executivo não pode rever destinação orçamentária do Legislativo norte-americano, mas o anúncio de extinção da agência ele é um passo adiante. Então, eu acho que, a não ser que na justiça norte-americana haja alguma decisão, de fato, que possa reverter isso de uma maneira, né, mais consistente, eu não vejo um cenário de retomada. Eu acho que o anúncio de suspensão e de cancelamento é só para que eles possam organizar melhor como eles vão orientar as pessoas que estão gerindo recursos, né, no caso daquelas que precisam devolver recursos, no caso dos recursos que vão ter que ser utilizados para desmobilizar equipes, por exemplo. Então, eles preveem esse período para poder organizar, digamos, a orientação mais objetiva que eles vão dar. Mas, do ponto de vista de reversão do anúncio, eu acho muito difícil. E que essa sua visão nos traz bastante preocupação, né? Porque aí eu acho que traz um pouco da próxima pergunta, que como que você acredita que o cenário vai mudar, né? O cenário da captação internacional, porque com essas mudanças na política externa dos Estados Unidos, isso vai acarretar um efeito cascata. Você Isso. acredita nisso? O que você traz Tá. para a gente sobre esse assunto, assim, em termos da captação internacional como um todo? Bom, então vou me permitir agora estender um pouco, né, numa resposta com uma visão geral sobre isso tudo. Então, eu acho que além da extinção da USAID, que diretamente afeta no mundo todo recursos que vão para ajuda humanitária, para refugiados, seja de guerra ou seja refugiados ambientais, né, de emergências climáticas, além dos outros temas como gênero e equidade, temas que passaram a ser praticamente proibidos de serem utilizados, né, no campo da política por parte do governo americano. Isso vai levar a uma demanda maior de recursos de cooperação de outros países para essas emergências, né, para esses temas que são de maior impacto, de maior apelo. Então, como você mesmo disse no início, né, quer dizer, os outros países já estão olhando para as demandas que surgem, né? Por exemplo, 40% do recurso da USAID estava indo para a Ucrânia, né? Então, a Europa vai precisar se mobilizar para atender essa demanda. Aí você tem as outras demandas de refugiados. Então, tudo isso vai sobrecarregar recursos de cooperação que já estão postos, né?
É uma primeira camada muito imediata de efeito. Uma segunda camada de efeito, que não é da extinção da USAID, mas da mudança da política norte-americana, é que quando Trump anuncia que ele está retirando o apoio militar à Europa, ele vai impactar diretamente o orçamento de países que tinham um investimento militar muito pequeno, como a Alemanha, a Inglaterra e outros países europeus, porque estavam garantidos no apoio militar dos Estados Unidos na OTAN. No momento que o Trump anuncia isso, ele força esses países a aumentar os investimentos próprios em aparato militar. E isso também vai impactar a cooperação desses países para outros temas, né? Uma outra camada de impactos que a gente pode ter, a gente já viu que isso, né, vai acontecer, porque são as fundações privadas norte-americanas, que são fundações de famílias ou empresas que estão manifestando apoio à política do Trump. Então, a gente viu na posse, né, os presidentes das Big Techs lá, e eles têm recursos vultosos investidos em filantropia por meio das suas fundações. E eles já estão não renovando contratos de projetos que são considerados desalinhados com a política norte-americana, já tem notícias disso, e muito provavelmente, né, na revisão das suas estratégias institucionais, nesse período em que essa política estiver funcionando, essas estratégias vão ter que estar adequadas, também alinhadas a essas políticas. Acho que a gente ainda vai demorar para ver, para ter certeza de qual é o volume dessa filantropia que vai estar totalmente alinhado, quem vai tentar impor alguma resistência, de que maneira essas, digamos, essas diferentes relações vão se dar. Mas há uma tendência, né, a que a gente tenha uma mudança e uma redução dos recursos disponíveis também dessa filantropia privada. Além disso, considerando, digamos, a política e o discurso, é possível prever que haja mudanças na regulamentação das filantrópicas nos Estados Unidos, das organizações sem fins lucrativos. Isso impacta eles e, eventualmente, isso impacta a nós, não só pela falta de recursos que vai ter lá, mas pelo fato de que, para acessar os recursos que ainda existirem, as organizações brasileiras, por exemplo, dependem de um reconhecimento de equivalência, né, de status de não sem fins lucrativos, que pode ter uma diferença. Quer dizer, se mudar a regulamentação lá, isso pode impactar o reconhecimento das organizações de outros países como organizações sem fins lucrativos para acessar os recursos que ainda restarem lá de alguma maneira, né? Então, são várias camadas de potencial desdobramento, impacto que a gente vislumbra. Obviamente, no momento é tudo um pouco especulativo, né? Até porque a gente não sabe se eles vão continuar seguindo dessa maneira, se vai haver alguma decisão judicial das inúmeras ações que estão sendo propostas para reverter, se de fato você vai ter um alinhamento automático ou algum tipo de constrangimento para outras entidades filantrópicas, né, que não tenham ainda se manifestado. De qualquer maneira, é um quadro um pouco assustador, eu diria, assim, pelo efeito que isso pode ter também em recursos que vêm de outros países, né? Como superar isso, né? A gente fica pensando muito quais são as soluções nossas, né? A gente vinha, acho que antes desses novos alinhamentos do governo americano, né? A gente vinha numa proposta muito interessante com a captação internacional, né? Cada vez mais organizações buscando e caminhando e dialogando com fundações nos Estados Unidos e na Europa. E agora acho que a gente vê um cenário bastante complicado e um cenário que vai impactar efetivamente, né? Juntando com isso, acho que uma coisa que é importante dizer também que com essa crise do financiamento internacional, a gente, junto com isso, também tem vivido a crise do ISG, né? Então, a crise da diversidade e inclusão, ou seja, das políticas de diversidade, inclusão e ESG, e o financiamento das empresas, das organizações da sociedade civil. Então, acho que
tá tudo acoplado no mesmo no mesma questão, né? Eu acho que tudo ali meio embaralhado, mas de fato esse movimento da extrema direita vem muito com, com esse olhar, né? De tentar de fato é, trazer um pouco dessas incertezas para a gente, como é que a gente vai sobreviver nesse sentido. Eu tinha mais uma pergunta, porque isso também surgiu um pouco em dúvida nos grupos, Adriana. Eu acho que a gente poderia falar assim. E o que tem a ver também a saída do Acordo de Paris, né? Isso também é algo que influencia as pessoas perguntando o que significa isso, se tem a ver também com toda essa engrenagem política que está acontecendo. Então, acho que sim, acho que tem um impacto importante. Bom, primeiro porque a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris coloca a meta de redução de emissões, né, é, globais em risco, porque eles são os maiores emissores, então deixam de ter esse compromisso. Da outra vez, no outro governo Trump, na agenda climática, a gente teve uma reação dos governos estaduais, né, dos Estados Unidos, e muitos estados mantiveram suas metas e suas estratégias. Então, pode até ser que a gente veja um movimento que vai tentar equilibrar. Mas, do ponto de vista da parte de recursos, a saída do Acordo de Paris significa que os Estados Unidos não se compromete com o financiamento climático global, né? E que é um dos grandes temas, inclusive, de debate da própria COP30 no Brasil. E vira, passa a ser um problema, por quê? Quer dizer, o Brasil ele é um país que perdeu, né? Vocês sabem disso muito melhor do que eu, perdeu acesso a recursos de diferentes naturezas que eram, né, mais destinados a países mais pobres na medida em que o país, né, foi melhorando indicadores sociais, mas nunca perdeu o lugar de ser um dos principais receptores de recursos da área ambiental em função, né, da existência da Amazônia, principalmente. Mas no momento em que você tem essa redução de recursos globais para a área climática, as emergências climáticas, a situação de risco de outros países que são mais vulneráveis vão ganhar mais relevância na disputa pelos recursos que vão existir, né? Então, isso também tende a impactar a nossa captação de recursos aqui. E acho que para a gente tentar levar um pouco para a solução, né, olhando um pouco que caminhos a gente tem, né? E aí tem se discutido muito o papel da filantropia. Então, efetivamente, a filantropia individual, a filantropia familiar, a filantropia corporativa, enfim, nesse sentido, o papel deles nesse cenário, né? E o que você acredita, acho que trazer um pouco mais, falar um pouco sobre essa movimentação da filantropia nesse sentido, né? Como que você... Primeiro, acho que como que você percebe que eles podem se comportar ou estão se comportando e como a gente acredita que deveria ser, né, na verdade, o papel deles nesse sentido. Bom, aí eu acho que eu quero mais ouvir do que falar, né? Porque vocês todos têm muito mais condição de dizer isso, né? O que eu vejo é que a gente, infelizmente, né, esse movimento geral, pelo menos para a temática socioambiental, né? Esse movimento geral de negacionismo climático, de retrocesso em relação a compromissos socioambientais, ele também vai afetar é, a filantropia privada de alguma forma, porque a gente está vendo um retrocesso generalizado. A gente está vendo empresas dando para trás nos seus compromissos, tanto ambientais quanto nas questões de diversidade, né? Esse retrocesso nos compromissos privados da área ambiental, eles já vinham antes mesmo da vitória do Trump e eles se aceleraram depois disso, né? A gente está vendo que isso acaba refletindo também, no caso brasileiro, por exemplo, em governos estaduais também retrocedendo em muitas políticas. Então, eu acho que eu receio que a nossa filantropia privada também seja pressionada por isso. E, obviamente, o que eu acho que a gente gostaria de ver era pelo menos um movimento, né? Pelo menos em torno desses temas que são mais emergenciais, de assistência humanitária, né? De atendimento das emergências climáticas, que
que houvesse um pouco esse esforço, né, de tentar, digamos assim, contribuir para tapar o buraco que a gente vai ter. Isso é o que a gente gostaria de ver. Mas eu confesso a você que desde que a USAID foi, desde que houve o anúncio, eu ainda não vi uma movimentação consistente da filantropia privada brasileira no sentido de, né, contribuir de alguma forma para isso. Mas eu não vi, confesso a vocês também que não fui atrás, porque não tive tempo de fazer, digamos, uma busca ativa de como as fundações brasileiras estão entendendo esse momento, né? Então, eu estou nesse ponto, eu não tenho muita informação e muita ideia se está havendo alguma movimentação nesse sentido de contribuir com solucionar os problemas mais imediatos que surgiram a partir da suspensão dos projetos. É. Ontem eu estava participando, acho que para contribuir um pouco, e aí também abrir para perguntas, né, e participação de quem estiver aqui com a gente. Ontem eu estava num fórum, né, com a Resource Alliance e alguns investidores internacionais, alguns filântropos internacionais, e eles dizendo um pouco sobre isso, né? São 60 bilhões de dólares que foram travados pela USAID nesse momento. Se você somar o asset dos 100 maiores doadores do mundo, e isso dizendo só do mundo fundacional, então das fundações, isso chega, o asset dessas fundações reunidos chega a 940 bilhões. Então, ou seja, é hora de colocar esse dinheiro à disposição da crise que a gente está vivendo. É hora de fato, olhar para esses endowments, para esses patrimônios, e como é que, de fato, eles estão a serviço e como é que, de fato, eles vão se posicionar nesse sentido, né? E uma outra coisa interessante também que veio, e aí para contribuir, é o papel da sociedade em si, da doação individual. Então, acho que mais do que nunca chega o momento da gente olhar para as novas gerações, da gente olhar para gerações, né? Enfim, e de responsabilizarmos também para esse retorno financeiro também, ou seja, a doação individual, eu acho que agora, mais do que nunca, ela tem um papel muito importante e muito significativo nessa virada de chave, né? Ou nesse enfrentamento, talvez, da crise que a gente está vivendo, né? Então, isso sem falar grandes doações de pessoas físicas de alto poder aquisitivo, né? Esse valor de 940, a gente está falando, 940 bilhões, a gente está falando dos 100 maiores fundações do mundo. Então, acho que é importante como que a gente se movimenta nesse sentido, né? Então, acho que... Pode Desculpe, falar. não, só um comentário, eu acho que isso é super importante agora, e aí, de novo, né, quero muito ouvir vocês também, porque na nossa experiência dessa captação individual, a relação custo-benefício dela hoje ainda é muito desfavorável, né? O investimento que a gente precisa fazer para fidelizar doadores individuais, né, e o quanto isso rende em termos de recurso, ainda é um balanço desfavorável, pelo menos para organizações do perfil como o nosso, né? Acredito que para ações que são mais ligadas, talvez, à saúde, à assistência e a outro tipo de iniciativa, possa ser mais, a coisa possa estar funcionando melhor. Porque o grau de investimento que você precisa fazer ainda é muito grande para convencer as pessoas, fidelizar, atender, né? O doador brasileiro, não sei se é uma característica do indivíduo brasileiro, mas ele é, digamos assim, exigente, né? Do ponto de vista do que você oferece a ele, e aí isso gera uma série de necessidades que a maior parte das organizações, pelo menos no campo socioambiental que eu conheço, não está sequer preparada para conseguir, né, sustentar um mecanismo para fazer girar um sistema de doações individuais. Essa é uma questão que eu acho que a gente pode contribuir e trazer mais, né? Mas eu vou deixar aberto, Flávia. Quem gostaria de fazer também algum comentário? Teria uma pergunta?
despertou. Queria abrir um pouco para a gente ampliar esse debate, né, Adriana? Acho que trazer mais a voz de quem está aqui com a gente, inclusive olhando para a solução, né? Porque a gente sabe, né? A gente do universo da captação de recursos e do terceiro setor, a gente sabe o quanto o papel da filantropia e das pessoas é importante em momentos como esse, né? Historicamente, a gente sabe o quanto que isso movimenta, de fato, né, a realidade. Então, mas queria deixar aberto para quem quiser trazer alguma coisa ou um comentário, enfim. Tô achando que tá todo mundo sem palavras. O É, choque é tão grande que o tá André, todo mundo. Boa tarde, gente. Eu tenho um ponto. Para alguns que me conhecem um pouco mais, sabem que eu cheguei há pouco tempo no terceiro setor, né? E aí um evento do tamanho desse, ele com certeza cresce muitos olhos. Eu queria saber se vocês que estão há mais tempo têm alguma referência de coisas passadas que possam ter acontecido do tamanho desse, né? Para justamente pensar em soluções que já foram dadas no passado para esse tipo de coisa, né? Imagino que parte da construção da solução pode estar aí também, né? bom. Adriana, você quer trazer alguma coisa de outros momentos que você participou nessa trajetória? Então, eu acho que eu nunca vi nesses. Não vou dizer que há 30 anos eu faço captação de recursos, mas há uns 20, pelo menos, eu nunca vi um evento desse tamanho, André. Eu nunca vi um evento com esse potencial de escalar para tantas diferentes áreas, sabe? Eu acho que a gente já teve momentos em que você tinha mais recurso, você teve uma redução de recursos internacionais para o Brasil, num certo momento. Aí a gente teve momentos em que aí você vai buscar, né, outros trabalhos, inclusive houve momentos em que a gente teve como estratégia para aumentar os recursos, por exemplo, trabalhar junto à cooperação de diferentes países para que elas tivessem mais prioridade para certas áreas que nos interessavam, quer dizer, tinha um espaço de manejo, digamos, né, diminuiu aqui, vamos buscar ali, aí diminui recurso internacional, aumenta um pouco algum fundo nacional. No momento, esse movimento, ele me parece, né, não só pela extinção da USAID em si, mas essa mudança de postura do governo como um todo, norte-americano, ele tem esse impacto em outras frentes que a gente poderia acessar. Então, enquanto não tiver talvez até um desenho de até onde vai esse impacto, eu acho que fica mais difícil. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que a filantropia nacional, que de uma certa forma me parece até cresceu um pouco, né, nos últimos anos, no sentido de novas fundações de familiares e tal, eu acho que nesse momento talvez ele seja o único caminho que a gente que pode estar mais protegido desse efeito cascata, sabe? Entendi, obrigado. Muito bom, André. Eu vou concordar com a Adriana. Eu já vi bastante coisa, mas eu vi migração de recursos, tipo, diminui meio ambiente e aumenta, né, para combate à fome, né? Sai do Brasil, vai para a África. Diminui investimento no Brasil porque está investindo na Ásia, mas nada parecido com isso. Queria É, fazer a uma gente. pergunta. Oi. Por favor, Kátia. Ah, bom, eu sou a Kátia, não conheço a maior parte de vocês, conheço a Adriana, faço parte do PAD, do Comitê em Defesa dos Territórios Frente à Mineração. Na verdade, a gente vem debatendo já tem um tempo a questão que já vinha se agravando da questão da cooperação alemã, né, na diminuição de recursos do Ministério da Cooperação, e agora a gente tem uma eleição no dia 23 que, pelas pesquisas, quem ganha é a extrema-direita, né, que já tinha como promessa de campanha fechamento de fronteira, enfim, um desenho meio parecido em algumas coisas como Trump. Alguns analistas começam de fora, começam a falar que quem poderia salvar a questão do dinheiro que falta da USAID no mundo seria alguém assumindo esse recurso. A Alemanha não tem esse recurso, mas alguns entendem que ela teria capacidade de liderar uma frente de países para criar tudo isso.
Só que tem dois lados. A gente pensa tanto na questão de será que realmente vai por aí ou será que se ah, encanta com o que Trump fez e diminui mais ainda, né? Eu queria ouvir um pouco a opinião de vocês sobre isso. E uma segunda pergunta também, que foi uma coisa que eu nunca olhei para isso e comecei a ver nesses dias, foi a questão da China Aid, né? A China Aid ela vinha muito só financiando infraestrutura e muito numa linha completamente diferente, não doação, mas empréstimo a nível juro baixo, tal. E ela começa a fazer um teste agora em Bangladesh. Não sei se vocês acompanharam. Bangladesh ficou numa situação bem delicada com a saída da USAID e foi a primeira doação solidariedade que a China fez, né? Então, se vocês acreditam que ali a gente vai ter também uma questão de mudança geopolítica global, porque a China entrar na solidariedade, que não é muito perfil dela, sem transparência nenhuma, não existe dados da China Aid, quando se doa, para onde foi, nada disso, vocês podem ter uma reconfiguração mundial. É isso, gente. Obrigada. Posso comentar? Obrigada, Pode. Kátia. Então, eu acho que a Alemanha poderia ter um papel, mas a gente está com esse risco, né, da extrema-direita ganhar lá, e tem um outro elemento, não sei se você estava aqui no início, que eu estava comentando, que é essa coisa da redução do apoio militar dos Estados Unidos, que vai demandar desses países maior investimento militar, e, portanto, provavelmente esse recurso vai também ficar mais comprometido, né? Mas, de fato, talvez se tenha um espaço de incidência possível para tentar alavancar alguma solução pode ser os BRICS, em função realmente da China. E aí eu acho que talvez mais difícil a China como China, né, como você mesmo menciona, mas talvez no âmbito dos BRICS, por exemplo, né, aproveitando que o Brasil está com essa presidência, pode ser que ali seja um espaço possível de se discutir alternativas, né? E aí eu acho que, de qualquer maneira, é isso. Tem uma. Para a gente que é da área, né, mais socioambiental, você tem uma lista de outras prioridades que vão provavelmente canalizar a maior parte desses recursos. E aí tem essa história do crédito de carbono que a Vaneide colocou aqui no Chat. chat. Eu acho que aí tem duas questões. Eu acho que sim, pode ter o mercado de carbono, pode ter recurso. O problema é que o Brasil, na sua própria regulamentação, digamos assim, não fez uma regulamentação que fizesse um link do mercado de carbono com salvaguardas sociais, por exemplo, e ambientais, para que esse recurso primeiro viesse prioritariamente para situações de poder atender demandas sociais maiores. Hoje, a nossa regulamentação de mercado de carbono é mais fácil quem está interessado em investir numa área privada, por exemplo, né, de um dono de terra, do que numa área comunitária, né? E aí eu acho que então isso é uma questão, quer dizer, a gente teria que melhorar o nosso regulamento, as nossas salvaguardas, para que esse recurso pudesse, né, ocupar um espaço, digamos, para cobrir um pouco esse buraco, né? Então, o mercado de carbono tem sempre muitos prós e contras, né? Enfim, estou vendo aqui, né? Acho que o Fundo Amazônia, ele hoje ainda tem bastante recurso, ele é um recurso de difícil acesso, mas ele existe, mas hoje ele está muito aliado às políticas de governo, né? Muito orientado para fortalecer as políticas de governo, e ele provavelmente vai sofrer na perspectiva de novos investimentos, porque nesse quadro todo os doadores, né, podem reduzir um pouco mais. Então, acho que esses recursos eles podem sim cumprir um papel de suprir algumas necessidades, mas eu não sei se eles suprem todas, sabe? E a gente sabe, ela colocou aqui no chat também, né, falando um pouco de outras empresas que estão investindo na Amazônia, talvez, nessa área, e que reafirmaram seus compromissos. Realmente a Natura foi uma das únicas, né, Adriana, talvez, que de fato se pronunciou nesse momento e trouxe. A gente tem a Bloomberg, né, que também lá nos Estados Unidos, que também se pronunciou em apoiar a ONU
né, em fazer investimentos. Então, acho que, assim, quando você falou sobre a movimentação da filantropia lá no início, eu acho que a gente teve essas duas falas, né, de apoio e de continuidade de investimento. Realmente, a gente está vendo um silêncio meio ensurdecedor por parte da filantropia, tanto americana quanto nacional, né, quanto brasileira. Eu acho que não era, acho que o medo, talvez, né, na minha visão, acho que o medo, talvez, do que tem, do que virá e do que vai acontecer, e dos alinhamentos da política externa, né? Então, acho que tem um pouco desse olhar também. Gente, mais alguém teria Posso... algum? Pode, por favor. Então, quando eu falei ali do ISG, é porque tem algumas... O CFC, ele tem uma pessoa que faz parte de uma comissão na Europa, né? E que eles estão fazendo essa organização de normatizações climáticas, ambientais, e o Brasil ele aderiu, já que ele é signatário da contabilidade europeia. Então, o que acontece? Como contadores, a gente vai ter que assinar um relatório de sustentabilidade das empresas. E a Petrobras, ela está sendo pioneiro na questão de compra de crédito de carbono. E eles estão em áreas de preservação de indígenas aqui em Rondônia, eles já compraram no Acre, eles estão fazendo financiamento. E eles estão atuando com organizações sem fim lucrativo. Entendeu? Então, eles compram esses créditos de carbono como uma forma de prevenir para que eles não ultrapassem a emissão de CO2. É uma compensação que eles fazem. A Natura já está fazendo isso, a Sabesp, várias empresas. Inclusive, o crédito de carbono já está sendo, né, negociado na Bolsa do Brasil. Então, a tendência é essa. Esse ano, as SAs, que são as empresas SAs, era opcional até esse ano apresentar o relatório de sustentabilidade. A partir do ano que vem vai ser obrigatório. As empresas pequenas, as micro, pequenas empresas, EPP, o CFC também já está preparando normas para exigir também o relatório de sustentabilidade. Então, todas elas vão ter que, de alguma forma, investir na área ambiental, na área climática. Inclusive, a gente tem 2 IFRS, o S1, ele dá normatizações relacionado ao meio ambiente, e o S2 fala do clima. Então, essa questão desse convênio que tem com a Europa não vai impactar tanto a área ambiental, porque essas empresas elas têm que comprar, investir em áreas de preservação, preservar o meio ambiente, investir em estratégias para reduzir desastres climáticos, para que elas possam não ultrapassar a emissão de CO2, né, que é a questão da compensação. Então, a gente tem aqui várias organizações ambientais sem fins lucrativos e que elas já estão investindo nessa área, aqui em Rondônia, no Acre e Amazonas, fazem convênios, né, com chacareiros, sitiantes, Movimento Sem Terra, o pessoal, né, da MST, estão fazendo plano de negócios com eles, ensinando eles como fazer, e eles estão fazendo essa intermediação, que é a venda do crédito de carbono para essas grandes empresas, que são SAs, que nesse momento são elas que estão comprando mais, né, porque elas têm que correr mais, né, contra o tempo, porque elas emitem muito CO2. Então, elas têm que ter essa compensação para poder não ser multada, né? Não ser multada. Então, eu acredito assim, que essa questão ambiental e climática, ambiental e clima, não vai ter tanto impacto, porque essas próprias, aqui, por exemplo, eu faço parte de um grupo que a gente trabalha com cooperativas também, e eles têm mais de 300 associados, e aí essas instituições, elas já estão fazendo esse mapeamento. Exemplo, recentemente a gente viu um edital do Fundo da Amazônia, que tem o CONAREX, é o conselho, né? CONAREX,
e eles estão fazendo... Aqui em Rondônia já tem uma empresa pública que ela representa o Estado para fazer o mapeamento das áreas que vai ser ofertadas, vai ser, vamos dizer assim, preservado ali para poder vender como crédito de carbono. Então, tem várias instituições aqui em Rondônia que estão participando desses editais do Fundo Amazônia, tem o Conarex que já foram entrar em conta, tem outras, mas Red Mais, que é o Red Mais também, não sei se vocês ouviram falar. Por isso que eu estava perguntando da questão do Fundo Amazônia agora no chat, como é que está essa questão? Porque o que acontece? Esses países eles mandam recursos, né, para o Brasil pelo Fundo Amazônia, e o Fundo Amazônia libera os editais para todas as regiões do país. Então, as associações elas estão se movimentando nesse sentido. Estou falando das associações ambientais que lutam por essa área e climática, entendeu? Obrigada, Vaneide, obrigada pela sua fala. Temos uma mãozinha levantada, mas não sei se a Adriana quer fazer Só para complementar, esse relatório de sustentabilidade, gente, é obrigatório, não é opcional para as empresas. É obrigatório. As empresas vão ser obrigadas. Elas têm que divulgar esse relatório junto com as demonstrações contábeis. E quem assina esse relatório é o contador, é obrigatório. Ele assina, mas ele tem que contratar os técnicos, né, de cada área, engenheiro agrônomo, engenheiro agrícola, de cada área que vão fazer o mapeamento, o inventário ambiental dessas regiões, dessas áreas, né, que vão vender como crédito de carbono para as empresas. Então, não vai ser opcional, é obrigatório para as SAs agora. E o CFC já está estudando essa questão para poder tornar obrigatório para as pequenas também. O argumento as SAs compram das pequenas. A gente vê isso muito no agro, né? As SAs compram a produção dos pequenos produtores. Então, automaticamente, as pequenas também vão ter que se adequar à emissão de um relatório de sustentabilidade, a elaboração dele e as demonstrações contábeis também, junto com esse relatório. Então, não vai ser algo opcional, vai ser obrigatório. Obrigada, Vaneide. Você quer fazer algum comentário, Adriana? Não, eu acho que, sem dúvida nenhuma, esses são caminhos que vão contribuir principalmente para as comunidades, para as organizações que atuam, né, em territórios, e acho que tem uma parte dessa demanda, né, que pode ser atendida dessa forma, sim. A gente precisa olhar se de fato isso tudo vai reverberar num apoio maior à sociedade civil, né? Eu acho que isso é que é a grande questão de tudo, né? O quanto que o alinhamento dessas políticas e dessas necessidades de cumprir esses regramentos, de fato, vai reverberar em mais recursos para apoiar as iniciativas da sociedade civil, né? Ou, de fato, as empresas vão resolver as soluções para responder a esses questionários internamente, como tem sido feito tradicionalmente aí. Mas vamos lá, acho que a gente tem mais uma pergunta, Aldivan. Só não está dirigindo, né, Aldivan? Porque você tá, tô vendo, está vendo que você está no carro. Eu estou parada. A gente não está te ouvindo. Deixa eu fazer uma pergunta que eu não entendi. A gente não está te ouvindo, não está te ouvindo. Não te escuta. Não está ouvindo? Não. Então deixa. Eu te escuto baixinho, mas dá para ouvir. Então, acho que ela não vai. Tenta de novo. Tenta de novo. Não está conseguindo, né? E eu estava agora há pouco falando normal. Está baixo, não está? Está baixo, mas dá para ouvir, pode falar. A minha dúvida quando a amiga falou do ISD, do crédito de carbono, ela falou que os pequenos, nós que somos ligados às ONGs, também vamos ter que fazer esse relatório de impacto? Não.
Tá. Não, isso é para o mundo corporativo. O relatório, por enquanto, é obrigatório para as SAs. SAs. Elas já faziam eles já chamavam antigamente de balanço social, balanço ambiental. Elas já faziam esse balanço, só que como algumas organizações sem fim lucrativo da Europa começaram a fazer normatizações relacionadas ao ambiente e ao clima, e devido a essas situações que estavam acontecendo no mundo. Então, o Brasil se tornou signatário e ele está com uma cadeira lá, inclusive tem um contador que representa, né? E o Brasil segue a contabilidade da Europa, né? É a contabilidade considerada internacional. Então, para poder o Brasil continuar comercializando com a Europa, ele vai ter que atender essas exigências. Então, vai ser obrigatório. Por enquanto, como a exigência é só das SAs, as pequenas e associações não vão fazer. Mas é bom, o próprio CFC está fazendo live sobre essas questões, e dizendo que é bom a gente se preparar, se habituar, porque futuramente todos serão obrigados. Todas as empresas, inclusive as associações sem fins lucrativos, todas. Muito bom. Obrigada, Vaneide. Foi super esclarecedora a sua participação. Obrigada. Alguém mais tem algum comentário para a gente falar um pouquinho? Talvez, Flávia, você falar um pouquinho sobre esse olhar de pessoas físicas, né? Que eu acho que é um caminho que vem se desenhando e que eu acho que a Adriana trouxe um pouco da dificuldade do custo-benefício dessa estratégia e de quanto ela, de fato, pode vir como uma solução alternativa. Alternativa não, porque ela já existe, mas eu digo complementando a diversidade de fontes para o terceiro setor, né? Posso falar um pouco, aí, se mais, deixa eu ver, talvez pode mais gente contribuir. Mas eu escutando a fala, eu acho que tem dois lugares de pessoa física aí. Um é a doação da pessoa física é um posicionamento, né? Então, neste momento, com isso que está acontecendo, tem essa questão do posicionamento individual de cada um que pode contribuir. Mas, neste mundo polarizado, ele também né? As pessoas também vão seguir o que elas acreditam e a gente está vendo muita gente, né? Neste lugar de direita extrema, o que pode ser que também diminua para algumas áreas a doação de pessoa física também, né? Olhando com esse viés. O que a gente não tem bem certeza exatamente de qual vai ser o impacto. Não sei se alguém já começou a sentir alguma coisa, mas não sabemos exatamente. Acho que tem esse lugar. Agora, a gente olhando como possibilidade de captação de recursos, eu sou uma pessoa suspeita de falar, né? Porque essa é a coisa que eu mais gosto de fazer. E eu realmente acredito em programas de pessoa física. Mas ele tem o que a Adriana falou, ele é um programa de longo prazo, né? Ele é um programa que a organização precisa estar estruturada, ele é um relacionamento com as pessoas, né? Então, você tem que estruturar o seu programa, você vai precisar investir, você investe para captar, você investe para cultivar esse doador, para ter esse relacionamento. Então, se você começar só a captar, você vai perder dinheiro. Que é um pouco disso, a organização que não está preparada e começa a trazer doador para dentro, ela vai gastar muito, porque é muito mais caro você trazer um doador do que você manter. Então, se você não está preparado, você vai trazer, vai perder. E se você não se preparar e não investir para essa continuidade, você também vai perder, né? Então, ele é uma opção, mas é uma escolha que a organização tem que fazer e ela tem que se preparar para fazer esse trabalho, porque senão perda, vai perder dinheiro. Esse é um fato, né? E sempre olhar que ele é um programa de longo prazo. Ele não é um programa de curto prazo. É que eu acho que tem uma parte que a gente está muito acostumado, não todas as organizações, mas muitas organizações, né, que captam muito com grandes doadores, ou com empresas, ou mesmo, né, com o governo, etc., que é muito dinheiro, né, com pouca gente, não é pouca, porque não é fácil captar, eu sei que para você fazer um projeto você vai precisar de não sei quantas pessoas, né, do campo, trazer as informações, etc., mas quando você olha a parte de captação, às vezes você tem
poucas pessoas trabalhando, né? Ou pouco investimento. Você precisa da pessoa, né? De conteúdo, etc. Mas você não precisa investir em mídia, você não precisa gastar, né? Ou investir em, né? Em correio, em mala direta, na televisão, etc. Você tem, são outros gastos diferentes em volumes até menores. E você traz um dinheiro maior. Então, na hora que você vai fazer essa análise de curto prazo, o de pessoa física, ele traz menos dinheiro. Mas quando a gente olha de longo prazo, né, lá para frente, ele traz sempre, né? Então, se você vai cultivando essa base, você não tem o retorno aqui, você vai ter lá na frente. A questão é, se a gente está falando de uma crise, o lá na frente ficou longe, né? Porque a gente precisa do dinheiro agora. Então, como é que a gente equaciona isso? É, é um desafio. E acho que a gente, enquanto associação, né, em terceiro setor, eu acho que tem muito um papel importante de advocacy, de ampliação da cultura de doação no país, né? Eu acho que quanto mais pessoas envolvidas e, de fato, se interessando a doar, mais a gente consegue resolver, né? E olhar para a questão do financiamento. E outra questão também é a gente olhar para essas fundações, né? Para como foi esse início de uma conversa lá fora que eu participei ontem, olhando para as fundações, tentando fazer um advocacy junto com as fundações, olhando para os seus assets, né? Os seus patrimônios, ou seja, são quase 940 bilhões frente aos 60 bilhões que eram doados anualmente pela USAID. Então, acho que tem um papel muito importante, como a Adriana falou, né? A filantropia nacional também, as pessoas físicas nacional no Brasil, acho que também tem, a gente tem uma boa parcela, né? A gente tem pouco mais de 450 mil milionários no Brasil, né? E o quanto essas pessoas, de fato, têm um compromisso com a questão social e se envolvem efetivamente com essa questão. Eu acho que tem um trabalho aí, né, que a gente tem que começar a fazer, talvez, né, até de posicionamento, até de falar sobre isso. Porque, por mais que isso é um impacto grande nas organizações, não foi, pelo menos a minha sensação, a gente não viu tantas matérias sobre isso, né, aqui. A gente sabe porque a gente foi impactado, né, mas se eu falar, sei lá, com meu pai, ele não fez todo esse racional todo, né? E o que está acontecendo? Se eu falar com, né, com a minha amiga que não trabalha nessa área, então talvez tenha um lugar aí que a gente tem que fazer de fala, né? Para posicionar o que é que está acontecendo e como é que a pessoa pode ajudar, porque às vezes as pessoas não fizeram, elas nem entendem, né? O tamanho do impacto. Se a gente fica assustado, imagina as pessoas que não têm nem noção. Que eu acho que E não tem noção mesmo. não tem. E apesar da polarização, a gente tem uma parcela significativa de pessoas que são, né, enfim, aliadas à causa, aliadas às questões sociais e que, de fato, podem e devem se tornar doadoras, né, tanto no âmbito mais institucional quanto individual. Então, acho que tem aí uma questão posta muito importante para a gente pensar. E agir, né? Pensar e agir. Tem uma pergunta aqui no chat, então, é importante esse debate sobre investimento privado, mas queria escutar a opinião sobre como podemos articular as organizações e os profissionais que atuam na captação para intervir nessas regras internacionais e até nacionais. Bacana. Quem colocou isso? Elo, né? Não sei o nome da pessoa, mas eu acho que é Candice isso. Araújo. Candice Araújo, do Elo. Candice Araújo, boa. Obrigada, Elza. Eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente precisa de posicionamento nessa hora. Eu acho que a gente tem que se unir, usar os nossos canais e a nossa força coletiva para pensar uma solução nesse sentido, né? A gente, enquanto a BCR, a gente tem pensado cada vez mais em lançar uma campanha de valorização do captador, de valorização do nosso terceiro setor, né? Acho que olhando para, de fato, como é que a gente pode se posicionar nesse momento, né? E acho que
quanto mais gente nesse debate, quanto mais gente juntos, eu acho que a gente pode fazer um barulho, né? Acho que juntos nesse sentido. Pode Oi, falar, Elza? Flávia. Consegui abrir meu microfone. Vocês conseguem me escutar? Não, aqui é Consegui. Candice, desculpa, é porque eu estou no carro. Vamos lá, É, Candice, pode falar. Então, eu queria entender esse desafio mesmo, assim, é muito importante esse movimento que a BCR faz, né, de provocar nacionalmente e internacionalmente esse tema. Mas eu queria escutar as outras organizações e os outros profissionais, né, que atuam nesse terceiro setor, que aqui também estão representados. Qual é o desafio nosso, enquanto sociedade civil organizada, né, de se articular? Porque, assim, existem tantas frentes de articulação, né, para fazer esse movimento com essas regras internacionais, e as regras ficam cada vez mais burocráticas, né, internacionalmente. Nacionalmente, a gente nem precisa falar, né, porque o aporte de recurso público para as nossas organizações cada vez se reduz, né, e somente as grandes organizações aqui conseguem acessar. E o que, que a gente pensa, o que, que esse coletivo que está aqui fazendo essa discussão pensa sobre como a gente vai intervir para que esse campo, que é de maioria pequena organizações, que não tem como investir numa área de captação de recursos, num profissional, né? O que, que esse coletivo pensa sobre isso? Assim, como é que a gente vai contra essa burocracia, né, dessas ordens, né? A colega contadora estava falando aí, né, do CFC. O que, que a classe contábil, inclusive, pensa sobre isso? Eu queria escutar um pouquinho mais sobre isso. Candice, acho que é a pergunta de US$ 1 milhão essa sua. Porque, na verdade, eu acho que requer, brincadeiras à parte, eu acho que requer uma movimentação que, de fato, a gente precisa fazer, né? A gente, enquanto setor. Eu acho que tanto os outros setores se articulam efetivamente em prol dos seus interesses, seus defeitos. Tem alguém com o microfone aberto. Pronto. Tantos outros setores se articulam, né? Então, por exemplo, eu trabalhei durante muito tempo no setor da construção civil, e a articulação setorial era muito forte, muito potente em favor dos direitos, né? Então, acho que está nascendo um movimento, a gente ainda não pode falar, eu estou participando de um movimento, mas que está reunindo as associações todas e movimentos em prol do sem retrocesso, né? Do não ao retrocesso, mas a gente precisa alavancar mais isso e, de fato, olhar isso como setor, né? Como possibilidade mesmo. Mas a gente, enquanto a BCR, Candice, a gente tem pensado bastante, desde que não só esse, como outras questões vêm acontecendo, né? E atravancam o nosso trabalho, a gente vem pensando numa campanha efetiva que reúna as organizações e que, de fato, a gente possa falar em prol do que a gente faz e da defesa do nosso trabalho, né? Acho que a Elza está com a mão levantada. Acho que você acabou respondendo, Flávia. Era sobre essa questão da comunicação, assim, né? Como que a gente pode se articular para que esse discurso seja provocado mais pela gente, né? Pelo nosso viés na imprensa, a gente fez um grupo no lançamento da frente parlamentar, né, que foi bem forte em relação a isso, a divulgação da frente e de como a gente queria pautar a imprensa, né? Eu sou assessora de comunicação do Elo, então acho que esse discurso é bem importante da gente estar, então também queria me colocar à disposição para esses grupos que vocês têm, assim, que a gente mobilize isso também com a comunicação, né? Acho importante nesse momento. Que a gente fica sem saber, né? Se gera notícia, se gera algoritmo sobre o tema, se aguarda, né? Como é que a gente está se posicionando, assim, né? Não, muito obrigada. Eu acho que todo trabalho coletivo é super importante, Elza. Todo apoio é super importante, porque, de fato, acho que agora, acho que mais do que nunca, com essa porque a gente já não tinha, né? A gente já vivia alguns embates com a sociedade no sentido de entender o nosso trabalho, entender o que é a organização social sem fins lucrativos,
que a gente faz, por que a gente existe. Acho que a captação de recursos também tem vindo muito sofrendo algumas questões de entendimento efetivo do que a captação faz, né? E agora, com esse movimento internacional, a gente vai ver uma mudança drástica no cenário global do financiamento, né? Então, não à toa, está todo mundo se movimentando, pensando coletivamente, tentando agir juntos para, de fato, imaginar como é que a gente pode superar isso, né? Porque, de fato, como eu ontem disse nesse call que eu estava, é uma crise, efetivamente. A gente está vivendo, precisa encarar isso como uma crise e precisa encarar que aí eu acho que a Candice falou bem, mas acho que é o nosso papel enquanto sociedade civil também se articular, né? E também trazer à tona um pouco. Então, acho que a BCR convida todo mundo a acompanhar essas movimentações. A gente vai ter algumas notícias de movimentações nossas daqui para frente, mas eu acho que é super importante a gente olhar para isso juntos, né? Então, obrigada mesmo pela sua disponibilidade e com certeza a gente vai pensar bastante sobre isso e trazer algumas soluções. Não sei se mais alguém tem algum comentário. Tá me escutando agora? Sim, Tá bom. tá baixinho, mas dá para escutar. Eu estava aqui escutando, não está dando para escutar? Bom, agora foi né? Com relação à captação que estava falando no campo físico, né? Para a pessoa, captar as doações de pessoas e depois trouxe aí essa questão do que estamos fazendo enquanto coletivo para se mobilizar. Pelo que eu tenho acompanhado, é tudo muito novo ainda. A gente teve conquistas recentes, então eu vejo que, apesar de ser um movimento antigo, mas as ações elas são ainda novas. E é por isso que a gente está construindo esse coletivo ainda, está se fortalecendo enquanto coletivo. E referente ao campo das doações no físico, eu vejo, como a colega colocou, que eu não lembro o nome dela, que está com essa roupinha, com a tatuagem. Eu vejo que é realmente isso. Eu vejo que é um trabalho de longo prazo e as organizações que eu acompanho, que eu trabalho, que conseguem manter esses doadores ali fiéis por longas datas, são aquelas que investem mesmo, são aquelas que fazem um trabalho de humanização, enquanto outras instituições que eu conheço não conseguem fazer isso. Ela é mais, eu vou usar um termo que eu não gosto, mas é o termo que me vem agora, que vampiriza mais o doador. Ela vai lá e só quer aquela ação do doador e ela não mantém esse relacionamento. Então, eu vejo que dentro de todo esse processo que a gente tem construído, e para a gente falar de ESG, né, essa responsabilidade social, principalmente do S, eu vejo que é um caminho que a gente precisa percorrer. E a BCR, ela tem feito esse movimento. Eu tenho gostado muito do que eu tenho aprendido aqui dentro. Eu tenho gostado muito dos encontros. Eu tenho sentido um trabalho belíssimo. Então, é uma construção. Era essa a minha contribuição, de dizer que nós não estamos parados. E existe, sim, um deserto do Saara, né? Falo que está muito deserto ainda, mas que tem, sim, um trabalho sendo feito e que, com certeza, a gente vai colher frutos, sim. Eu espero, eu torço pela PCR conseguir, tá, gente? É meu desejo. É isso. Muito bom. A gente tem, acho que para a gente fechar, uma última pergunta aqui. Como vocês pensam sobre a filantropia empresarial? Ela é o futuro da captação de recursos? Boa, Paulo. Então, acho que a captação com empresas sempre foi uma estratégia importante na diversificação de financiamentos do terceiro setor, né? Então, esse relacionamento empresarial, ele não é novo, ele não é recente, mas ele é
importante nesse cenário. E a gente coloca, sim, acho que a filantropia corporativa também nesse lugar de apoio nesse momento de crise, né? Então, de fato, a gente está vivendo um monte de incertezas, a gente tem mais perguntas do que respostas, mas com certeza, né? E a gente tem uma pesquisa que é da Endeman, significa, né? Que é a Trust Barometer, que ele fala que ele entrevista a sociedade civil perguntando sobre como que o nível de confiança da sociedade civil nas instituições, empresas, pessoas, empresas, organizações, imprensa e governo. E no caso das empresas, quase 80% dos respondentes responsabilizam as empresas, né? Colocam na questão da solução e trazer um olhar mais estruturado, o quanto é importante o apoio da filantropia empresarial nesse sentido, né? Então, com certeza, acho que a gente precisa se unir nesse momento e a gente precisa trazer as pessoas para dentro. A grande questão é os posicionamentos. Acho que aqui vale a gente olhar como é que esses empresários e essas empresas estão se posicionando diante desse cenário externo, né? Então, se elas de fato estão de que lado da mesa, digamos assim, né? De que lado do olhar, assim, a ponto de si como a natura, de prontamente se notificar, né? De trazer e falar efetivamente o quanto que ela está compromissada com a questão da sustentabilidade e da diversidade e inclusão, ou seja, que não vai haver retrocesso. Então, Paulo, acho que é um pouco isso que eu acho que a gente queria trazer. Então, Adriana, não sei se você quer falar algumas últimas palavras, acho que a gente pode, né, encaminhar para o final. Uhum. Eu queria ver se as Não, pessoas abriam a câmera para a gente tirar uma foto. Boa. Enquanto a Adriana vai falando, as pessoas vão abrindo a câmera, que aí dá tempo. não, eu queria só agradecer vocês pela oportunidade da troca. Acho que a gente tem um grande desafio aí pela frente de acompanhar, um desafio até de conseguir dar conta de acompanhar e entender, né, o que vai acontecer e os desdobramentos e pensar essas alternativas. Mas foi muito bom poder ouvir vocês e estar aqui com vocês hoje. Obrigada. E gostei da Obrigada, oportunidade de rever a Kátia, que fazia tempo que eu não via. muito bom. Obrigada, Adriana. A gente é que agradece a sua participação e a sua generosidade em compartilhar com a gente tantos anos de experiência e tanta a importância desse momento. Então, de fato, a gente agradece muito. A gente fica o convite de continuar conosco, de pensarmos outros momentos e outras. A gente tem aí o festival, né? Então, quem sabe trazer você para uma plenária, um debate. Acho que fica aqui o convite. E queria agradecer, né, todo mundo que está aqui presente e dizer que foi super rico, acho que a conversa. Foi ótimo. Aprendemos bastante. A troca sempre é boa, né? Porque a gente sempre escuta, a gente se assusta junto, né? Aí depois a gente vai ficar feliz junto. Eu A gente espero. acalma um pouco, né, Ju? A gente compartilha, né? As nossas dores e os nossos sucessos. Mas vamos lá. Mais alguém consegue abrir a câmera para a gente tirar uma fotinho? Eu também queria agradecer a Adriana. Super obrigada, Adriana, por estar aqui com a gente e agradecer todo mundo que participou. Acho que é um debate super importante, né? E a gente tem que continuar debatendo temas como esse para a gente compartilhar, aprender, trocar e crescer junto. E fortalecer a nossa área e a gente como captadoras e captadores de recursos. Mais alguém? Então vou tirar uma fotinho nossa. Todo mundo sorrindo. Muito obrigada. Obrigada, gente. A gente se Obrigada, vê no gente. Café BCR. Até. Obrigada, gente. Obrigada, Adri. Uhum. Valeu. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Será que saiu?